Muito boa noite mais uma vez, você que está nos assistindo aí diretamente pelo YouTube. Para nós é um prazer imenso receber vocês aqui no nosso culto online do Casulo. E a gente quer te convidar a participar com a gente desse momento, desse culto, para que você possa ser abençoado pela palavra de Deus, para que a gente possa orar junto, cantar junto e ter um momento muito especial junto com Jesus nessa noite. Então, se você quiser participar com a gente tem aqui o nosso chat, você pode cantar com a gente, deixar o seu comentário, o seu pedido de oração. O bom do online é que a gente pode ter mais participação durante o culto e a gente te convida para participar do culto junto com a gente. Então, nós vamos então agora orar e cantar ao Senhor. Pai, muito obrigado por mais essa noite, obrigado por esse tempo aqui junto com os meus irmãos. Nos abençoa, Senhor, e nos agracia com a Tua presença de forma poderosa, Senhor. Invade, Senhor, os lares agora através dessa transmissão, Senhor, e toma as pessoas, Pai, para Ti, em nome de Jesus, Pai. E inunda, Senhor, cada casa, cada pessoa, Senhor, que está assistindo essa transmissão, poderosamente com o Teu Espírito Santo, Deus. E que a vida dessa pessoa, Senhor, seja transformada, assim como a nossa vida também. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos cantar essa música, que é a resposta da primeira pergunta do Catecismo Nova Cidade, que é um catecismo que a gente usa na nossa igreja para devocional, para meditação, para discipulado. E a pergunta é: qual é o nosso único consolo na vida e nossa única esperança na vida e na morte? Nós vamos cantar essa resposta juntos.
és o nosso único consolo na vida e na morte, Pai. Muito obrigado. Pelo vale, Deus perto está. No silêncio, Deus perto está. Nas sombras, Deus perto está. Quando canso, Deus perto está. Está. Ó Deus, põe de pé. Se procuro, Deus perto está. Se me perco, Deus perto está. Se me sinto só, Deus perto está. Até no meu pior, Deus perto está. Está. Oh Deus, nunca me deixou só. Seu amor, do seu sangue, somos um. Esperança irá crescer dentro de nós, porque Ele o mundo amou. Nada mais vai nos separar do seu amor, do seu sangue. Somos um. Esperança, esperança irá crescer dentro de nós, porque Ele nunca amou. Nunca me deixou só. Amor.
nos amou desde antes da fundação do mundo, e nos predestinou, nos chamou, nos atraiu com braços de amor, e agora nós somos teus. Obrigado por essa graça, por esse dom que é a vida eterna. Obrigado, Senhor, porque nós ouvimos a Tua voz e Te atendemos e fomos até Ti. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado. Bom, agora nós vamos para os nossos avisos paroquiais do Casulo e logo em seguida nós voltamos então com a palavra. Fica com a gente, preste bem atenção nos avisos e logo nós voltamos com a palavra. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Vanessa e eu tô passando aqui para passar alguns avisos importantes para vocês. Nas terças-feiras, nós temos a reunião de oração, que acontece às 10 horas. E nas quintas, nós também temos o nosso estudo do livro, que é Cristianismo Básico, que também acontece às 10 da noite. Se você quer participar das nossas reuniões, é só mandar o seu WhatsApp para o nosso Insta, @casulo.cb, que nós entraremos em contato com você. Lembrando que os nossos cultos acontecem todos os domingos às 19 horas. E você pode dizimar e ofertar também. Os dados da conta bancária se encontram na descrição desse vídeo. Lembrando que nosso chat está aberto aqui embaixo. E se você quiser interagir conosco, ali você pode colocar as suas dúvidas, críticas ou até mesmo aquilo que Deus tocar no seu coração. E para finalizar, não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Uma boa noite e uma boa palavra. Muito boa noite, vocês que nos acompanham aqui pelo YouTube da Igreja Batista Casulo. Para nós é uma alegria muito grande. Eu sei que vocês estão estranhando esse cenário diferente. Hoje a gente quis fazer algo mais intimista, mais voltado para o Dia dos Pais, e Deus tem uma palavra muito especial para compartilhar com a gente nessa noite. Então eu queria começar orando e lendo a palavra de Deus, para depois a gente poder expor aquilo que a palavra de Deus tem a dizer para nós sobre a vida cristã, sobre paternidade e sobre as coisas de Deus aplicadas na nossa vida. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, pedindo a Tua graça, a iluminação, Senhor, do Teu Espírito Santo, para que a gente possa, Deus, mergulhar na Tua palavra, trazendo de lá, Senhor, riquezas, tesouros inestimáveis, Senhor, para que a nossa vida, Senhor, seja enriquecida pelo Teu poder, pela Tua graça, para que nós possamos, Senhor, através da Tua palavra, Senhor, e a ação do Teu Espírito Santo no nosso coração, sermos moldados, Senhor, à Tua imagem e semelhança, Pai. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso anseio, Senhor, nessa noite, Pai. Que essa palavra não seja apenas uma palavra para os pais, mas seja uma palavra para todo aquele, Senhor, que está com o coração aberto, com o coração esperançoso, Senhor, de receber de Ti, Senhor, nessa data tão especial, Deus. Fala conosco, Deus. O Teu povo, Senhor, está diante, Deus, desse computador agora, querendo ouvir a Tua voz, Senhor. Então me capacita, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, para que eu possa, Deus, ministrar a Tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Eu quero ler com vocês aqui então uma passagem muito especial da Escritura que está lá em Gênesis capítulo 23, que fala sobre o patriarca Abraão. Abraão é um personagem de suma importância para aqueles que são cristãos. Para quem não sabe, Abraão é o patriarca não só do cristianismo, mas também do judaísmo e do islamismo, as três maiores religiões do mundo. Então é muito importante nós podermos olhar para a vida de Abraão, para que a gente possa... Abraão também é considerado o pai da fé, então nós podemos, a partir da vida de Abraão, aprender a como viver a fé cristã, como confiar em Deus e viver a vida ordinária de cada dia. Então eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 23. E eu começo a leitura. Sara viveu 127 anos. Morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã.
Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Et responderam a Abraão, dizendo: Escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a sua falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: Se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me e intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpelá, que pertence a ele e que fica no extremo do seu campo. Que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efron, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et. Ele respondeu a Abraão, de maneira que pudesse ser ouvido por todos os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, Senhor. Escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo, eu lhe dou isso. Sepulte a sua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efron, na presença do povo da terra, dizendo: Mas se você concorda, escute. Pagarei o preço do campo, aceite-o de mim, e sepultarei ali a minha falecida. Efron respondeu: Meu senhor, escute. Um terreno que vale 400 barras de ouro. O que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Abraão ouviu a Efron dizer isso e pesou-lhe a prata de que este lhe tinha falado na presença dos filhos de Et, a saber, 4,5 kg de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Macpelá, em frente de Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o terreno ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão na presença dos filhos de Et, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois Abraão sepultou a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpelá, em frente a Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, como propriedade para servir de sepultura. Bom, vocês devem estar pensando, o que essa passagem que fala a respeito da morte de Abraão e de ele comprando uma propriedade, de todo o processo de aquisição dessa propriedade, tem a ver com a vida cristã? E eu digo, tem tudo a ver com a vida cristã. Abraão fez uma aliança com Deus. E Abraão recebeu algumas promessas de Deus. E essas promessas eram o seguinte: Deus falou para Abraão: eu vou te tirar da terra que você está, eu vou te levar para uma terra que você ainda não sabe. Chegando perto de Canaã, Deus falou: essa é a terra que eu darei para a sua descendência. E eu farei de você uma grande nação. Talvez essa é uma promessa que para muitas pessoas não faria sentido nos dias de hoje, no século 21. Por quê? Porque as pessoas elas querem apenas dinheiro. Elas não querem a responsabilidade de cuidar de uma terra. E elas não querem a responsabilidade de cuidar de uma família. Então, a verdadeira prosperidade de Deus tem a ver com trabalho e com família. Essa é a verdadeira prosperidade de Deus e essa é a promessa de Deus para Abraão. E se você é um homem de Deus, você deve desejar esse tipo de prosperidade. Essa é a verdadeira prosperidade de Deus. É ter de onde tirar o seu sustento, de onde poder alimentar a sua família, de onde poder servir os da sua casa, com o seu trabalho, com o trabalho das suas mãos, e também amar a sua esposa e ver os seus filhos ao redor da mesa, ali tomando uma refeição, e poder criar os seus filhos e ter uma descendência. Eu acho que a pior coisa, de que adianta, né? O homem acumular riquezas
e no final da sua vida não ter ninguém para quem deixar. Não ter ninguém para quem deixar. Que vida fútil, que vida fugaz e temporária, né? E que vida sem sentido. Trabalhar uma vida inteira, construir um império, né? Sonhado, casas, carros, enfim, uma conta bancária gorda e no final da sua vida não ter um filho para quem deixar isso. É uma vida sem sentido algum. Então por isso que a promessa de Deus ela tem a ver sim com o trabalho, mas nós trabalhamos para servir os outros com o nosso trabalho, para ser mordomos daquilo que Deus tem repartido com a gente, para que a gente possa servir a nossa família. Eu trabalho para que o meu filho tenha uma vida melhor. Eu trabalho para que o meu filho não comece a vida do jeito que eu comecei. Eu comecei a minha vida como um peregrino e forasteiro, assim como Abraão. Eu não tinha onde cair morto, como se fala, né? Na linguagem dos dias de hoje. Mas nós, eu e minha esposa, estamos trabalhando para poder deixar um futuro melhor para o meu filho. Como é bom, né, poder começar a vida, não sei qual é o seu contexto, mas como é bom você poder começar a vida já tendo onde morar, já e tendo uma estrutura familiar que vai te proporcionar ensino, cultura, educação e as coisas básicas da vida. Isso é a verdadeira prosperidade. Isso não tem a ver com quantidade, quem é mais próspero que quem. Não é isso que Deus promete para nós. Deus promete trabalho e família. E não tem nada mais maravilhoso no mundo do que poder trabalhar e poder ter uma família. O Chesterton, né? G.K. Chesterton, tem aquela frase que a gente falou no vídeo sobre os dias dos pais. Não existe nada mais extraordinário do que um homem comum, com a sua esposa comum, com seus filhos comuns. E isso é maravilhoso, maravilhoso. Não existe nada mais belo e que represente mais a graça de Deus do que uma família. Não existe nada mais glorioso e mais bonito do que uma família sentada ao redor da mesa, tomando uma refeição e dando graças a Deus. Essa é a verdadeira prosperidade que um homem de Deus deve desejar. Essa é a verdadeira prosperidade. Não é o que o mundo diz que é prosperidade, é o que a palavra de Deus diz que é prosperidade. E eu queria recitar aqui um salmo para você que fala exatamente sobre isso. Existem 2 salmos na Bíblia que falam sobre a verdadeira prosperidade. E olha que interessante, esses salmos eles são atribuídos a Salomão. Salomão, se você não sabe, foi um dos reis mais ricos e mais prósperos de todos os tempos da terra. As pessoas invejavam a sabedoria e a riqueza de Salomão. Mas olha a definição de prosperidade que Salomão nos dá aqui através dos Salmos. Salomão, né? Não, né? Deus através de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço aos seus amados, Ele dá enquanto eles dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, ele não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Olha que maravilhoso. Por mais que nós trabalhemos, por mais que nós construamos coisas, se o Senhor não edificar, se o Senhor não estiver presente nessa edificação, tudo isso é em vão. Porque na verdade é o Senhor que nos dá o fôlego de vida, é o Senhor que nos dá força, vigor físico, intelectual para poder trabalhar. Isso são dádivas de Deus e nós como cristãos precisamos reconhecer isso. Por mais que a gente ouça muito o lance da meritocracia, essa palavra, mas na verdade a glória é toda de Deus. A glória é toda de Deus porque é Ele quem nos dá vida, é Ele quem nos dá força, é Ele quem decidiu que o mundo funcionaria através do trabalho e que através do trabalho o homem também poderia glorificá-lo. Então, louvado seja o nome de Deus.
E o que eu acho interessante é que nós podemos, Deus nos dá a vida, nos dá a força, nos dá o vigor para que nós possamos deixar alguns bens de herança para os nossos filhos. Mas aqui a passagem fala que por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente conquiste coisas com a força do nosso braço, que isso Deus nos dá, a herança de Deus para nós são os filhos. A dádiva da vida, só Deus pode dar a vida. Um homem pode doar ali a semente, a mulher pode entrar com o solo, mas quem faz brotar é o Senhor. Outro salmo que fala a respeito de prosperidade, também escrito por Salomão, é o Salmo 128, que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Feliz é aquele que teme ao Senhor. Ou seja, não adianta você ter tudo e não ter o temor do Senhor, que lá em Provérbios capítulo 1 vai dizer que é o princípio da verdadeira sabedoria. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Não só teme ao Senhor, mas obedece ao Senhor, caminha pelos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Então olha que a alegria, a satisfação, o contentamento com o trabalho vem do Senhor. Muitas pessoas têm muitas coisas. Não é incomum você conhecer uma pessoa que tem muitos bens, tem muitas condições financeiras, mas está profundamente deprimido, né? Profundamente em depressão. Não porque lhe falta algo, mas porque ele não tem o Senhor. Eu não estou aqui desprezando o aspecto físico e psicológico de que a depressão é uma doença. Mas nós somos uma unidade, nós somos corpo e espírito. Nós sim podemos ter enfermidades no corpo, na mente, mas nós também temos enfermidades espirituais. E eu tenho certeza, isso eu falo com certeza, de que a depressão também é uma enfermidade espiritual e que Deus pode sim te curar da depressão. Pelo menos essa é a leitura que eu faço da Escritura, essas são as promessas que eu tenho na minha mão, dito pela boca de Deus. Talvez eu não tenha fé, talvez você tenha se tornado cético em relação a essas promessas, mas Deus continua sendo o mesmo, nós é que mudamos. Então, através dessa palavra, eu espero que você também possa mudar, que Deus possa gerar fé no seu coração, para que você possa crer nessas promessas e tomar posse dessas promessas também. Sua esposa, versículo 3, no interior da sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. No mundo capitalista que nós vivemos, né, workaholic, que se trabalha muito, que se ganha muito dinheiro, que tudo é extraordinário, que tudo é magnífico e grandioso, nós corremos o risco de perder de vista o real sentido do que é ser abençoado. A bênção de Deus, ser abençoado, nos termos da Bíblia, é ter o suficiente para cumprir aquilo que Deus determinou para você. Isso pode ser muito, isso pode ser pouco. Depende do que Deus determinou para você, do que Deus destinou para você para que você vivesse. Então, se você tem uma família, você tem um trabalho, você pode sentar ao redor de uma mesa com seus filhos, você já é um homem abençoado. Independente da sua condição financeira, independente do que o outro tenha, independente do que a televisão, a internet obrigue, imponha para que você tenha, para que as pessoas achem que você é próspera ou próspero. Independente disso, Deus diz que se você tem isso, você é próspero. Mas talvez aqui muitas pessoas não tenham pai, não tenham mãe, né? Perderam o seu pai, perderam a sua mãe. Deus não está alheio ao seu sofrimento. Deus também é um bom pai. A promessa de Deus para você é que você é filho de Deus. Você pode desfrutar da paternidade de Deus.
E a promessa que Deus fez para Abraão lá atrás, é que um dia todos nós sentaremos à mesa com o Pai. Sentaremos à mesa com o Pai para poder cear com Ele. Isso que está descrito no Salmo é a promessa de vida eterna que se cumpre em Jesus. A promessa que Deus fez para Abraão lá atrás, de que Ele abençoaria todas as nações da terra através da geração de Abraão, se cumpre em Jesus. Então Jesus vem e abençoa e traz redenção para todas as gerações. Em Gálatas 3, no versículo 28, diz o seguinte: assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vocês sabem que eu sou alguém que combate a teologia da prosperidade. Eu não estou dizendo que assim como Abraão foi rico e foi próspero, você também será próspero. Não. O que eu estou dizendo é que em Cristo, nós somos abençoados. Em Cristo nós recebemos a salvação que nós precisamos para nós. E junto com a salvação, eu não quero ser reducionista quando eu prego o Evangelho. O Evangelho, ele é sim para a salvação. Ele é sim para a salvação. Só que o que acontece? O Evangelho tem desdobramentos na nossa vida. As mesmas bênçãos que alcançaram, o mesmo Deus de Abraão é o nosso Deus. Nós acabamos de ler aqui que nós fomos feitos descendentes de Abraão a partir de Jesus. Que em Cristo, por nós sermos um com Cristo, nós nos tornamos descendência de Abraão. Então as bênçãos que alcançaram Abraão também vão nos alcançar. Também vão nos alcançar. Isso não é uma promessa falsa. Isso é sim crer que o Deus de Abraão também é o nosso Deus. É por isso que ele é o pai da fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Então a promessa de Deus para as nossas vidas, ela começa em Abraão e acaba na eternidade. Ela se cumpre sim. Depois nós vamos ver, depois dos patriarcas, essa promessa de que a terra de Canaã seria da descendência de Abraão, ela se cumpre. Nós vemos depois a saída do Êxodo, né? Josué começa a batalhar, a conquistar esse território e Deus dá para o povo dele essa terra. Mas olha que interessante, Abraão não viu essas conquistas. Abraão não viu a promessa se concretizar, mas ele creu na promessa. Então, entre a promessa, um milagre e outro, existem as provas, existem os momentos onde nós pensamos e achamos que Deus não está conosco. Entre o milagre, a promessa e as provas, existe a vida ordinária. Existe a vida ordinária, existe a vida comum. E nós somos chamados a viver a vida ordinária pela fé. Tudo o que nós fazemos é pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós somos o povo que vive pela fé. Assim como nós somos descendentes de Abraão e Abraão é o pai da fé, e nós vemos no decorrer da caminhada de Abraão de que ele viveu pela fé. Aqui ele está dando um passo de fé. Então, entre o milagre, entre a promessa, entre as provas, existe o ordinário. Mas eu já falei essa palavra várias vezes, tem o que é o ordinário da vida, né? O ordinário da vida são as coisas comuns do dia a dia. É acordar, tomar café, é poder sentar à mesa e tomar a refeição com a família, é trabalhar, é estudar. No caso de Abraão é comprar uma terra, comprar uma propriedade. Essas são as coisas ordinárias da vida. É a morte é algo ordinário da vida. As pessoas que nós amamos vão morrer. Isso é fato. Lidar com o luto é algo ordinário. Comprar um jazigo perpétuo é algo ordinário. Isso faz parte da vida. E tudo isso
Através da vida de Abraão, nós podemos aprender a viver todas essas coisas ordinárias pela fé. Esse é o desafio. O desafio não é uma fé infantil, quer viver de milagre em milagre, quer que Deus faça milagre todo dia, quer que todo culto seja um culto de milagres. Mas a vida é uma vida ordinária. Até nos grandes heróis, até na vida dos grandes heróis da Bíblia, existem dias comuns, existem dias ordinários. E nessa noite, eu queria te desafiar a viver a vida comum pela fé. A viver a vida comum do dia a dia pela fé, sem tirar os olhos do futuro como Abraão. Abraão estava chorando o luto da sua esposa, estava comprando um terreno visando a promessa de Deus, porque Deus tinha prometido aquela terra para Abraão. E olha, Abraão nem recebeu aquela terra quando ele estava lá. Abraão comprou um pedacinho de Canaã, um campinho, né? Um sítio em Canaã. Mas depois essa promessa se cumpriu em todo o povo hebreu e Deus deu. Deus não deu de mão beijada. O povo teve que batalhar muito, muito. Se você é um crente que espera que Deus te dê tudo de mão beijada, você está louco. Você não está lendo a Bíblia certa. Porque Deus, Ele nos dá através do trabalho. Ele nos dá, sim, nos abençoa enquanto nós trabalhamos, enquanto nós vivemos a vida comum. Enquanto nós fazemos aquilo que Deus mandou a gente fazer. Eu queria explicar algo para vocês. Lá no Gênesis, Deus plantou o jardim e disse para o homem cultivar o jardim. É o que a gente chama de mandato cultural. Deus mandou o homem cultivar a terra. E Deus mandou o homem se multiplicar também. Esse é o mandato cultural. É cultivar a terra, é trabalho e é se multiplicar também. Então Deus desafia o homem a trabalhar para sustentar a sua descendência. Isso é maravilhoso, isso é muito bonito. Um homem que não vive desejando essas coisas que Deus ordenou para ele, é um homem que vive uma vida sem sentido, uma vida fútil. Mas se você encontra o propósito, você quer saber qual é o propósito de Deus para sua vida, o propósito de Deus para sua vida é esse: trabalhar para poder sustentar a sua descendência. Esse é o propósito da vida do homem. E nesse processo todo, Deus usa esse processo todo do trabalho, da vida comum no lar, do casamento, da paternidade ou da maternidade, para nos transformar à imagem do seu filho. Depois que o homem caiu lá no Éden, o homem vive a vida se recusando a querer viver esses mandatos que Deus nos deu. É por isso que nós vemos tanta coisa absurda por aí. Se nós vivermos aquilo que é ordinário, que Deus nos mandou viver como uma vida ordinária, nós podemos sim glorificar a Deus através das coisas comuns da vida. Quando você vai para o trabalho e trabalha bem, volta para casa, ama a sua esposa, cuida do seu filho e busca a Deus, no dia a dia você está vivendo uma vida para a glória de Deus. Então fica aqui o desafio. Vamos sim ser pessoas comuns, que são fiéis a um Deus incomum. Então Deus nos chama a ser pessoas que vivem a vida ordinária para a glória de um Deus extraordinário. Somos pessoas comuns que servem um Deus incomum. Pessoas comuns que servem um Deus maravilhoso. E Deus reparte sim da sua glória e da sua graça para que nós vivamos isso todos os dias. Assim como Ele fez com Abraão. Sustentou Abraão, prometeu, os milagres aconteceram na vida comum de Abraão. Abraão viu sim os milagres. O nosso desafio é viver a vida comum, vivendo a vida naquilo que nós temos para viver, que temos que fazer no nosso dia a dia, crendo que Deus está cuidando de nós, crendo que Deus cumprirá sim na nossa vida a sua promessa.
Então eu queria orar com você para nós encerrarmos essa mensagem de hoje. Espero que Deus tenha falado profundamente ao teu coração e que você acorde agora na segunda-feira. Mesmo nesse tempo de pandemia, as responsabilidades não diminuíram, pelo contrário, o trabalho aumentou, né? A gente tem que se desdobrar em 1000 para conseguir cuidar dos filhos, trabalhar, entregar o mesmo resultado. Mas o nosso Deus também não mudou. O nosso Deus continua fiel. O nosso Deus continua fiel às promessas que Ele fez para nós, de que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Pai, por esse tempo, por essa palavra, Senhor. Fala aos corações daqueles que me ouvem aqui, Pai. Não pela minha sabedoria, mas pela sabedoria que emana da Tua palavra, Pai. Que essa palavra possa edificar os corações, trazer um senso de realidade, de que sim, Tu é um Deus glorioso, Senhor, mas que Tu nos mandou viver uma vida comum. E de que nós, ao vivermos essa vida comum, nós enxergamos as maravilhas, as Tuas maravilhas, Senhor, se manifestarem na nossa vida, Senhor. Então nos ajuda, Pai, a viver como Abraão, a viver uma vida comum pela fé. A Tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Então nós pedimos, Senhor, ao Teu Espírito Santo, para que nós possamos sim viver pela fé. Muito obrigado por você que nos ouviu até aqui. Deixa o seu comentário aqui no vídeo no YouTube, daquilo que Deus falou para você. Nós queremos te ouvir, queremos saber aquilo que você entendeu dessa palavra, queremos compartilhar. Esse vídeo não é apenas algo contemplativo, aqui através da internet nós podemos deixar os nossos comentários, interagir, conversar e nos conectar, mesmo que pela internet, já que a gente não pode, a gente está impossibilitado aqui em Porto Alegre ainda, de poder estar em comunhão, de poder estar junto com os irmãos. Tá bom? Eu espero que Deus tenha falado contigo e até domingo que vem. Feliz Dia dos Pais!